A paz do Senhor para todos. Eu sou o Bispo Márcio Amaral e aqui temos mais um vídeo apologético para você. Bem, o assunto hoje é sobre um vídeo do canal do YouTube Dois Dedos de Teologia, do pastor Tiago. O pastor Tiago é um pastor reformado, a qual eu tenho grande admiração, um bom teólogo, tem excelentes vídeos que de vez em quando eu assisto e são interessantes. E ele, me parece, 2 vídeos trouxe à tona o assunto línguas estranhas, né, glosolárias, falada pelas igrejas pentecostais, pelos cristãos pentecostais. O pastor Tiago, no decorrer do vídeo, ele sempre cita labachúrias. Parece que toda a experiência pentecostal do pastor Tiago se resumiu a labachúrias. Como, na realidade, a extensão vocálica das línguas estranhas e suas sequências são maiores do que ele diz. Veja o que ele fala sobre sequência de línguas estranhas e o pentecostalismo na experiência que ele teve. As línguas estranhas eram de fato idiomas? Por quais motivos os homens só repetiam as mesmas sequências de som vez após vez? Que tipo de idioma era esse que só possuía nada mais do que repetições das mesmas palavras e sons de modo indefinido? Eu devolveria a pergunta ao pastor Tiago. Por qual motivo não se pode repetir a mesma sequência e as mesmas palavras? Que critério bíblico é colocado que as palavras em línguas, sejam elas do céu, sejam elas dos anjos, sejam elas estrangeiras, terrenas, por qual motivo as palavras deixam de ser um idioma porque são repetidas várias vezes? Primeiro, não existe regra bíblica, porque não existe na Bíblia dizendo que as palavras em línguas estranhas, falada pelos falantes, em Atos, por exemplo, em Coríntios, são variedades extensas de palavras e nem variedades extensas de sequências. Por exemplo, em Atos 2, quando fala lá que todos ouviam falar das grandezas de Deus quando falavam em outras línguas, que estavam no cenáculo, não está especificado que eram várias sequências ou várias palavras. Por exemplo, se eu estudar inglês e aprender apenas 5 palavras, ou uma sequência com 5 palavras em inglês, e daqui a 5 anos eu repetir as mesmas palavras, não deixará de ser inglês, porque eu passei 5 anos repetindo a mesma sequência e as mesmas palavras. Mas o fato é que parece que o pastor Tiago teve pouca experiência no pentecostalismo, creio eu, porque ele só conseguiu identificar no decorrer do tempo e da experiência dele, tanto dele como de outras pessoas, apenas falando algumas sequências e poucas palavras. Eu tenho, por exemplo, mais de 20 anos como cristão pentecostal. Eu recebi Cristo como Salvador em 1990. E, a partir daí, por várias vezes, eu vi várias sequências diferentes e muitas vezes, muitas palavras diferentes em vários tipos de pessoas, em vários cantos do Brasil. É verdade que existem pessoas que passam muito tempo com a mesma sequência, com mesmas palavras, mas isso não quer dizer que não é um idioma. Lendo a escritura, eu percebi então que nas 50 vezes que a palavra glossa, que é traduzida por língua em língua estranha, é usada no Novo Testamento, ela é usada basicamente em 3 sentidos. É usado no sentido de uma língua literal, como o órgão que compõe o aparelho fonador. É usado como metonímia, para o ato de falar, como falar uma língua. Ou com ele relação constrói toda a argumentação afirmando que aonde a palavra glossa, nos escritos da palavra de Deus, em grego, significa língua estrangeira, né? Em alguns casos, como ele citou, pode significar o órgão, língua, etc. Devemos lembrar que o evento pentecostal de Atos 2, quando o Senhor envia o dom de línguas, e o desenvolvimento dele no decorrer da história da igreja primitiva, é um caso único. Logicamente, na língua grega não se estava se prevendo que haveriam línguas espirituais, ou língua dos anjos, seja o que for, línguas divinas, o qual não são línguas estrangeiras. Isso é um caso único, é um caso espiritual, é um caso divino. Logo, amarrar o sentido apenas glossa pelas ocorrências textuais que se referem, nos casos, na maioria dos casos, à língua estrangeira,
é argumentação também frágil. Por exemplo, quando em Marcos 16:16, o chamado final longo de Marcos, ele diz que aqueles que forem convertidos e batizados falarão kainos glossa, novas línguas. Ele está se referindo àqueles que creem falando novos idiomas. A leitura natural de quem lê o texto é que esses homens falariam outros idiomas, e idiomas conhecidos, com estruturas linguísticas possíveis e até reproduzíveis. Ele toma Marcos capítulo 16, versículo 16 e 17, quando fala, e falarão em novas línguas, para afirmar que essa palavra, no grego, kainos glóstica, lida por qualquer pessoa em grego, vai sempre entender língua estrangeira. E, novamente, o pastor Tiago, ele amarra o termo glossa sempre com língua que seja estrangeira. É importante entender que Marcos 16, do versículo 16 ao 18, começa a falar sobre os sinais que acompanhariam aqueles que crescem. E esses sinais acompanharão. A palavra aí no grego para sinal é semeion. A mesma palavra usada na Septuaginta, lá no capítulo número 7, versículo 14 de Isaías, que fala que seria dado um sinal que a virgem conceberá. Pois será dado um sinal, a virgem conceberá. Ou seja, no sentido explícito aí de milagre, de algo sobrenatural, fica sem dúvida que o que vai acompanhar o cristianismo e a igreja são fenômenos sobrenaturais. Aí ele começa a narrar, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão em novas línguas. Ou seja, é um ato sobrenatural de Deus que acontece na história da igreja. Então isso é fato que essas realizações sobrenaturais do Pai acontecem desde o início de Atos até agora, né? Claro que o pastor Tiago e outras pessoas vão dizer que não são línguas espirituosas porque não creem nisso. Mas o fato é que a Bíblia diz que sinais acompanharão todos que creem. E todos que creem acreditam até agora. Nos dois casos, seja essa língua desconhecida dos anjos, seja uma língua divina de qualquer espécie dada para os cristãos falarem, seja como for, é um idioma, é glossa, é uma nova língua. A realidade bíblica e histórica mostra que a atuação de Deus em dar línguas sobrenaturais não está apenas restrita a línguas estrangeiras terrenas. Além de tudo isso, eu quero também chamar a atenção para o sentido de kainos, glossas, kainos. A palavra kainos quer dizer novidade, frescor, aquilo que é totalmente novo. E como exemplo disso, nós vamos pegar, por exemplo, aqui Marcos, capítulo 1, versículo 27. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Observe que eles estavam destacando as obras e os ensinos de Jesus, chamando de nova, kainos, doutrina. Ou seja, um ensino, uma obra nunca vista por eles. Totalmente novo aos judeus. Só que o termo novas línguas, kainos glossas, está abrindo leque para todas as possibilidades de uma língua que não é do falante. Tanto uma língua, sei lá, celestial, uma língua nunca falada na Terra, como línguas estrangeiras. Claro que sim. E o decorrer dos textos das escrituras neotestamentárias está mostrando, sim, que são línguas estrangeiras e são línguas celestiais, espirituais, ou seja, falar em mistérios, como fala as escrituras. Então, prender o sentido de glossa apenas a línguas estrangeiras não passa de mera descrença dos teólogos que combatem as línguas estranhas no seu sentido de espiritual, no seu sentido de uma língua não terrena dada por Deus. Apenas isso. Não há comprovação nenhuma no texto, nem nas escrituras, né, que a palavra glossa só se possa entender se for línguas estrangeiras. O fato de não haver, por exemplo, outra ocorrência nas escrituras, o sentido de
glossa como uma língua que não é terrena, não haver outra citação que não seja a citada em 1 Coríntios, capítulo 14, não passa apenas de argumento do silêncio. E argumento do silêncio não vale um centavo furado. O que vai definir o sentido de uma palavra, seja falada, seja escrita em determinada língua, não é o seu sentido mais usual ou comum, mas sim o que ela significa naquele contexto, ou naquele texto, naquele momento. Por exemplo, em grego, a palavra corpo é soma. Entretanto, em 1 Coríntios 15:44, o apóstolo Paulo usa o termo soma pneumatikon, ou seja, corpo espiritual. Também usa a palavra soma psikikon, para corpo natural. Mas quando ele usa a palavra soma pneumatikon, ele está se referindo a um outro tipo de corpo, de uma outra natureza. Ou seja, deixou de ser o usual soma no sentido orgânico, no sentido material para corpo, né? Do natural para corpo espiritual, que é de uma outra natureza. Embora use a mesma palavra soma. O Dr. Russell Shedd, reformado, ele fala que este corpo espiritual é um corpo adaptado à existência espiritual. Embora mantenha o sentido básico de corpo, não tem a mesma natureza de um corpo material. É um corpo diferente. É um sentido de corpo não usual. A mesma coisa se refere a línguas espirituais, a línguas estranhas. Embora línguas estranhas mantenham um sentido básico de expressão fonética com o uso da língua, no entanto, a sua natureza ela é diferente. Ela é sobrenatural. Mas é no livro de Atos que a gente encontra muita coisa a respeito do dom de línguas. Lucas escreve em Atos 2:4: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, heterosglossa, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não há nada aqui que indique que esses idiomas não eram idiomas naturais. Sim, pastor Tiago e queridos, nós cremos que Deus pode batizar e pode entregar aos falantes da glossolalia, ele pode entregar línguas estrangeiras, terrenas. Elas não deixam de ter uma fonte espiritual que capacita o homem a falar uma língua que ele nunca falou, sejam elas línguas de nações, sejam línguas espirituais, línguas dos céus, de anjos, seja do que for. Em Atos capítulo 2, havia uma necessidade de haver ali, naquele caso, línguas estrangeiras, porque ali o plano de Deus era aglomerar os prosélitos que estavam em Jerusalém o máximo possível para ouvir a primeira mensagem pregada após a ressurreição de Cristo pelos apóstolos. Então era necessário que os descrentes ouvissem, os prosélitos ouvissem na sua própria língua. Por isso Deus os batiza e os entrega línguas estrangeiras. Mas não há como amarrar apenas o sentido das línguas dadas por Deus apenas por línguas estrangeiras. Por exemplo, em 1 Coríntios 14 diz o seguinte, a partir do verso 1. Seguia o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Observe que esse texto está dizendo que Deus entrega dom, e línguas estão entre os dons. E que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala somente a Deus. Ora, a Bíblia fala que ninguém o entende. Ninguém que há na igreja, que há frequente, entende o que é falado por esse homem. Isso dá a entender que é uma língua que ela não é terrena, porque ninguém as entende. Porque ele fala em mistérios. Só Deus a entende. Já que não há necessidade, na maioria dos casos, da oração ou das línguas estranhas serem entendidas por descrentes estrangeiros, na maioria do caso,
Então as línguas são em mistério. A menos que um modificador venha a este glossa para explicar que essa língua não é realmente um idioma, mas uma outra coisa, seja o contexto dando a entender que é uma língua espiritual, seja um qualificativo dizendo que essa língua é angélica ou uma coisa assim, normalmente se entende língua por idioma. O pastor reformado ele diz que para ser entendido que línguas estranhas seriam línguas espirituais, né? Línguas que não fossem línguas terrenas, teria que acrescentar alguma coisa, por exemplo, como línguas angelicais, línguas do céu, ou coisas do gênero. Por exemplo, quando Jesus fala, isto é o meu corpo. Será que se não colocar, isto é o meu corpo simbólico, significa que ali houve uma transubstanciação crida pela Igreja Católica? Então quer dizer que é literal, isto é meu corpo? Quando ele pega o pão? Por exemplo, quando ele fala, eu sou o caminho. O fato dele não dizer, eu sou um caminho espiritual. Então isso significa que Jesus é uma estrada literal? Quando ele fala, por exemplo, eu sou o bom pastor. Será que se não houver, eu sou um bom pastor no sentido alegórico, significa que ele é um pastor de ovelha de verdade? Ou se não acrescenta, quando ele fala, eu sou a porta, se ele não coloca, eu sou uma porta espiritual, ou sou uma porta do céu. O entendimento tem que ser que ele é uma porta literal? Claro que não, pastor Tiago. Paulo começa a falar sobre isso no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele não fala muito sobre o dom de línguas em si. No verso 10, falando sobre os dons, ele cita dois dons interessantes. Ele fala do dom de variedades de línguas, genoglossa, e do dom de interpretação de línguas, hermeneia glossa, que seriam, respectivamente, o dom de falar em idiomas, em línguas, e o dom de traduzir línguas. E é muito interessante o modo como se traduz a ideia de interpretação de línguas, porque hermeneia geralmente é usado com o significado de traduzir. Quando hermeneia no grego está relacionado a idioma, geralmente está relacionado não à interpretação, mas à tradução de idioma. O dom seria melhor traduzido como tradução de línguas. Ele fala que a palavra, no caso desse texto, é hermeneia. Então, o sentido aí é de traduzir. Só que o pastor Tiago comete um equívoco. A palavra hermeneia tanto quer dizer traduzir, como interpretar. Na realidade, o pastor Tiago não compreendeu a diferença de traduzir e interpretar. Vamos tomar as definições das duas palavras pela Associação dos Tradutores Públicos de Minas Gerais, que define o seguinte: tradutor. O tradutor trabalha com a palavra escrita, realiza a tradução de documentos, livros, ofícios, registros, médicos, sites, legendas pelo cinema e TV, e toda forma de palavra escrita que necessite de tradução. Intérprete. O intérprete, por sua vez, trabalha com a palavra falada. Cabe a ele ouvir um discurso e reproduzi-lo em outro idioma, possibilitando assim a comunicação em tempo real entre as pessoas que não falam a mesma língua. Então, traduzir se refere àquilo que nós fazemos por escrito. Pega de outra língua, a tradução é feita textualmente, por escrito. Agora, quando é a fala, é interpretação. Então, hermeneia quer dizer traduzir, interpretar, mas já com o que está se falando aqui. Há quem tem o dom de variedade de línguas, de falar em línguas, e outro que interprete, está falando de interpretação. E não está falando de tradução, que é aquilo que é feito por escrito. Paulo diz que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Vê só, Paulo está no contexto do dom de línguas falando sobre línguas dos anjos. Paulo não estaria dizendo então que o dom de línguas seria o dom de falar uma linguagem angelical? De forma alguma. Primeiro, porque Paulo está dentro de um contexto de falar de coisas exageradas. Paulo está falando de coisas exageradas e de coisas impossíveis. O fato dele citar a língua dos anjos não significa necessariamente que é possível falar a língua dos anjos. Mas Paulo diz um pouco mais. Paulo deixa claro que ele não fala língua dos anjos. Se eu digo ainda que eu tivesse 2 metros de altura, eu estou deixando claro que eu não tenho. No caso agora, é tomado o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria. E aí ele continua dizendo, mesmo que seja queimado o meu corpo, e etc., como o pastor Tiago já citou. Então, quando ele fala ainda que eu fale, ainda que eu distribua, nada disso ele está dizendo que não faria. Está dizendo ainda como uma possibilidade futura. Mesmo que eu fizesse isso agora, mesmo que eu faça sem amor. Se eu falar qualquer língua de homem, Paulo era poliglota, logo falava, né? Então, mesmo que eu fale essas línguas, está falando
nesse análogo sem amor, nada me serviria. Então a concatenação do pastor Tiago com respeito a isso foi falha. Aliás, se Paulo está cogitando em falar em línguas, mesmo que eu fale a língua dos anjos, assim como ele falava a língua dos homens e poderia falar depois, isso não anula ele ter falado antes, porque quando ele fala, mesmo que eu fale a língua dos homens, não quer dizer que ele não falou antes. Claro que ele falou antes. E mais de uma língua, inclusive. Então ele fala, mesmo que eu fale a língua dos anjos, está cogitando que existe língua dos anjos. Está cogitando que a língua dos anjos é tão real para ser falada como a língua dos homens. Não estou aqui dizendo que as línguas faladas estranhas na igreja são língua dos anjos. Pode ser e pode não ser. A Bíblia não diz é língua dos anjos. Embora por esse texto aqui, quando Paulo fala ainda que eu fale, língua dos homens e de anjos, dando a entender, sim, que ele falava antes, porque ele falava antes da língua dos homens, claro, inclusive enquanto escreve é língua dos homens, e futuramente falar a língua dos homens e dos anjos, está dizendo que isso é possível e que é um fato. Ou seja, pode ser língua dos anjos sim, pastor Tiago. Vamos lá, 1 Coríntios 14, 1 a 5. Ou seja, esse texto não dá a entender de forma alguma que o dom de línguas é necessariamente uma fala em mistérios, uma fala em um idioma necessariamente desconhecido por todo mundo. Porque Paulo está falando diretamente em um caso em que não há tradução, em que a igreja não está entendendo o que está sendo dito. Bem, finalmente o pastor Tiago, biblicamente, chega ao capítulo 14, de 1 Coríntios, que eu já citei, que fala sobre os dons espirituais da igreja, principalmente o de línguas e profetizar. Aí, como já falamos e lemos, aquele que ora em línguas, como fala no capítulo 14 de 1 Coríntios, fala em mistérios, porque ninguém as entende. Só que o pastor Tiago, ele lê o versículo 5, por exemplo, de 1 Coríntios 14, que diz o seguinte, ó: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Para o pastor Tiago, isso é um indício que não é falar em mistérios. Porque existe uma possibilidade de ser interpretada. Claro, por causa do dom da interpretação. Então, aquela pessoa que fala numa língua que não é a dela, ou seja, uma nova língua, a língua espiritual, ou do anjo, seja o que for, então ela recebe de Deus, se ela tiver, aliás, de Deus, o dom da interpretação, então haverá uma edificação para a igreja quando houver a interpretação da língua, porque até então, quando só fala em mistérios com Deus, só há uma edificação pessoal para aquele que fala. Então, aquele que fala está se edificando, né? Mas não está edificando a igreja. Mas quando esta pessoa consegue interpretar, ou seja, ela recebe a capacidade, lá do capítulo 12, versículo 10 de 1 Coríntios, a capacidade de interpretação. Quando ela recebe esta capacidade, então ela edifica as demais pessoas do culto com a interpretação de língua. Para o pastor Tiago, aqui não há língua em mistério. Claro que há. Por quê? Porque o versículo de número 2 já está dizendo que fala em mistério. Ou seja, ninguém sabe. Ou seja, se aquele que falar em línguas interpretar, porque ele fala aqui que aquele que profetiza é superior. Por quê? Porque edifica a igreja entende. Mas se aquele que falar em língua também interpretar as línguas, então fica igual ao de profetizar, porque também todos entenderão. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Vê só, ele está dizendo que uma profecia do Antigo Testamento indicava que haveria um sinal, e um desses sinais seria que Deus falaria aos descrentes através de povos que falavam outras línguas, e que mesmo assim as pessoas não ouviriam. A profecia do Antigo Testamento que é citada aqui está falando diretamente sobre idiomas. Paulo está citando Isaías 28, 9 a 13, onde as tropas assírias atacam o povo de Deus falando uma língua estrangeira, no caso assírio. Ou seja, a citação de Isaías que Paulo faz indica que essas línguas estranhas são línguas humanas. O pastor Tiago, ele se equivoca nesse texto. Ele afirma que esse texto citado lá em Isaías 28 significava que aqui citado por Paulo estava se referindo à língua estrangeira. Na realidade, Paulo está usando este exemplo lá do Antigo Testamento, em que Deus usava os profetas, Israel não ouvia, e que Deus mandava um julgamento falado por meio dos assírios. Sendo assim, esse fato serviria também
em lição neotestamentária, aqui nesse texto, como sinal aos descrentes, né, de Deus falando, Deus se manifestando através de línguas que eles não conheciam e depois a interpretação. O que há de comum aqui entre esse texto verotestamentário e esse texto neotestamentário é o fato de Israel não entender o que estava se falando. É o fato de os assírios falarem numa língua, sentenciarem os judeus a duro juízo vindo de Deus, e nem assim eles compreenderam o erro deles. Então, é o fato de eles não compreenderem aquela língua falada, no mesmo caso do estrangeiro não compreender ao entrar, né, o incrédulo, melhor dizendo, ao entrar na igreja, não entenderia também as línguas. Tem em comum aí é não entender o que está sendo falado. E a interpretação ajudaria, no entanto, a se revelar a vontade de Deus ao descrente. O texto, essa citação de Paulo e Isaías não está dizendo que as línguas e mistérios aqui são línguas estrangeiras. Está apenas associando o fato dela não ser entendida por outros. Então observe que o ato de falar em língua era um ato espiritual, pelos textos citados até agora. E a refutação que eu fiz ao pastor Tiago mostra que não há nenhum indicativo que línguas aqui, no caso, sejam estrangeiras. Aqui, línguas e interpretação eram dons que faziam parte do culto, algo importante para a edificação daquele que falava em línguas e soubesse a interpretação daqueles que ouviam. E, logicamente, essa interpretação das línguas não era alguém que conhecia o idioma que estava ali, mas essa interpretação de língua era dada à própria pessoa ou ao outro, essa capacidade de saber o que diz aquela língua, algo que somente se poderia saber se Deus entregasse. Ou seja, não era alguém que entrava lá, estrangeiro, e entendia. Não, teria que ser dada uma capacidade para tanto aqueles que estavam na igreja como aqueles que chegavam na igreja. O descrente só poderia entender por meio da interpretação entregue por Deus. Por exemplo, aqui no Brasil, uma mulher chamada Selma Batista se propôs a analisar o fenômeno da glossolalia do mesmo jeito como se analisa qualquer língua em laboratório. Eu vou até pescar aqui, a dissertação de mestrado dela foi defendida na Universidade Estadual de Campinas. A conclusão dela é que as línguas estranhas pentecostais não possuem nenhuma estrutura sintática. Chegou também à conclusão que as línguas estranhas faladas pelos pentecostais possuem semelhanças muito grandes com as línguas nativas dos falantes. O pastor Tiago, agora ele entra no campo científico, ele tenta negar que são línguas estrangeiras. E para isso ele usa o trabalho de mestrado da senhora Selma Batista. Né? Aliás, eu li esse trabalho com o título O Sentido da Desordem, a Simbologia do Som na Construção do Discurso Pentecostal. Toma algumas igrejas quadrangular, algumas poucas igrejas quadrangular e alguns movimentos carismáticos católicos, isso mesmo. O pastor Tiago ele mistura o pentecostalismo evangélico com o pentecostalismo católico, bota no mesmo balaio. Então ele diz que os sons produzidos pelos pentecostais são sons que são inerentes à língua do falante, a tonicidade, o ritmo, a respiração. Tudo é característico da língua do falante. Inclusive ela fala da história da pastora Odá Peçanha, né, que era uma senhora que era calvinista, era de uma igreja reformada e que foi curada de uma enfermidade incurável. E tornou-se após isso, após comunicação com igrejas pentecostais, onde ela foi curada por Jesus Cristo, ela torna-se uma pastora pentecostal e também tem a experiência do falar línguas estranhas. Então, é baseado muito mais na igreja desta pastora e os eventos ali dos cultos e das línguas ali faladas, que ela toma o seu estudo para afirmar que são línguas inerentes ao falante nativo. Aliás, Selma e muitos desses linguistas que estudaram as línguas pentecostais tomam muito as suas conclusões do trabalho de Samarim. Né? Inclusive, no trabalho da Selma, ela tomou algumas análises feitas por Samarim, algumas conclusões dele. Eu quero ler as conclusões de Samarim, algumas aqui para vocês. Primeiro, ele fala, a língua dos estranhos reflete um sistema comunicativo. Ou seja, reflete um sistema comunicativo. Que, sem dúvida, o crente sente alguma coisa diferente, extraordinária ao falar em línguas.
Seu efeito permeia a vida do crente. Isso quer dizer que existe um efeito mais do que apenas falar em línguas. Existe um efeito na vida daquele que fala em línguas, ou seja, o falar em línguas não é apenas o falar. Na conclusão de Samarim, há um efeito na vida, há uma transformação, há uma nova postura na vida do cristão que é fluente na glossolária, que fala em línguas estranhas. Silvana Martins Freire publicou uma tese de doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, em 2007, sob o título Glossolalias, Ficção, Semblante, Utopia. E ela também analisa falas de grupos pentecostais e chega às mesmas conclusões. O pastor Tiago toma um outro trabalho nesta linha de estudo sobre as línguas pentecostais. É um estudo da Silvana Matias Freire. O que o pastor Tiago ele não falou sobre isso é que ela fez seu estudo comprando um CD em uma loja da Renovação Carismática Católica, e através da língua falada neste CD, então ela faz o seu estudo e faz a sua análise de que é apenas uma língua humana, criada, uma livre vocalização, como diz o pastor Tiago. Vejam só, tomou o CD de um grupo carismático, um CD, ou seja, não é a pessoa falando, e um CD de uma pessoa. Então, ele usa como base o estudo de uma pessoa que ouviu um CD de uma carismática católica, não evangélica, analisar para dizer que a língua nas igrejas evangélicas não são línguas vindas do céu, não são línguas espirituais, ou não são línguas estrangeiras. Desculpe, pastor Tiago, estudo feito por meio do CD, com uma pessoa, a Renovação Carismática Católica, não é bem uma base muito sólida. O pastor Tiago, ele não aceitou o trabalho do Dr. Michael Modley, o qual é completamente contrário ao parecer de Samarim. No estudo de Modley, diferente de Samarim, observou-se uma variedade de fonemas, inclusive fonemas não só da língua mãe, mas de fonemas oriundos do Oriente, eslavo, anglo-germânico, espanhol, que é latino, ou seja, não somente vocalização da sua própria língua, mas de muitas outras. Ele diz que não pode se catalogar a glossolalia como um não idioma. Ele diz que há várias características de idioma. Logo, não pode se dizer que é uma livre vocalização ou não linguagem, porque ele achou indícios de várias línguas enquanto o falante falava em línguas estranhas. Bem, o pastor Tiago usou um estudo de uma mulher que tomou um CD para análise e colocou como um indício científico. Então terá que aceitar o estudo do Dr. Modley. Segundo o Dr. Modley, pelas regras fonotáticas, uma língua pode aceitar uns fonemas de outras línguas e rejeitar outras. No caso do estudo de Modley, existiam, por exemplo, sílabas não usual ao falante de inglês, que aquele a qual o Dr. Modley fez o estudo, foi apenas em um só indivíduo, esta pessoa conseguiu falar diversas sílabas não possíveis, ou pelo menos não usuais ao falante de língua inglesa, enquanto ele falava em línguas estranhas. O Dr. Modley diz o seguinte sobre alguns encontros consonantais. Vejam só, ele diz que encontros consonantais como PH, VR, FW, WX eram abundantes nas falas dos glossolárias, porém não possível na língua inglesa. Ou seja, o falante da glossolalia estava quebrando as regras fonotáticas completamente, o qual não seria comum para ele desta língua. Seria o fato desse homem do estudo do Dr. Modley ser alguém que falou em línguas no sentido de língua estrangeira. Já a maioria falou em outras línguas que são línguas espirituais e mistérios. Em um estudo recente com o Dr. Andrew Newberg,
ele é um neurologista e estudou o fenômeno da glossolalia em uma igreja pentecostal de língua inglesa. E vejam só, eles colocaram a substância nas veias de um pastor e depois de 5 membros, 5 mulheres desta congregação pentecostal, e os ouviram falar em outras línguas, e através desse líquido, através dessa substância, ela ativava partes neurais no cérebro para que se pudesse detectar a natureza das línguas faladas por essas pessoas na hora que elas falavam glossolalia. Vamos observar os resultados do Dr. Newberg, o que ele disse com respeito a isso. Veja só. Escolheram 5 mulheres negras e determinaram que elas cantassem um canto gospel e depois falassem em linguagem cifrada ou cantando em júbilo. Para cada atividade, as mulheres receberam a dose intravenosa de um marcador radioativo, um informante que mostra as áreas do cérebro com aumento do fluxo sanguíneo e, portanto, com mais atividade neural. Os cientistas observaram que as atividades dos lobos frontais dos 5 voluntários experimentaram uma queda significativa durante a glossolalia, em comparação com os momentos em que cantavam a música gospel. Esses lobos estão intimamente ligados com o sentido de si mesmo. Newberg admite que o achado é intrigante e explica o porquê as pessoas realmente acreditam que o Espírito de Deus se move em seu corpo e está controlando o que eles dizem. Na verdade, as mulheres não controlaram os seus centros de línguas, enquanto experimentavam o dom de línguas. Isso quer dizer que quando essas pessoas, o pastor e depois as mulheres, elas falaram em línguas, a glossolalia, isso significa que enquanto elas falavam, elas não estavam criando as palavras, não estavam livre vocalizando. Era algo que elas falavam, era algo que elas pronunciavam, que não estava sob o domínio criativo das palavras, elas não criavam as frases, nem de forma aleatória. Ora, isso significa que quando alguém fala em línguas, não está inventando uma língua, não está criando algo sem nexo. O doutor achou intrigante esse fato, porque assim, enquanto eles falavam a língua inglesa ou cantavam na própria língua, era ativado os neurônios da linguagem, mas quando falavam a glossolalia, era desativado, ou seja, não estavam falando vocalização da sua própria língua de maneira espontânea. O Dr. Andrews, ele fala que realmente, quando os pentecostais falam que são tomados de algo que os faz falar em línguas e que não é algo criado, de fato isso corresponde ao estudo que ele fez quando foi pedido. Nas mulheres que foi mais espontâneo, quando elas cantaram e de repente começaram a falar em línguas, essa questão ficou ainda muito mais evidente, que elas não estavam, em nenhum dos casos, estavam criando ou vocalizando qualquer coisa que eles conhecessem da sua própria língua ou de outra língua. Estavam sendo tomados, segundo o Dr. Andrews, como os pentecostais falam, de algo que eles atribuem que é uma ação que não é deles próprios, mas sim de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala, em Coríntios 14, que quando fala em línguas, a mente fica infrutífera. Ou seja, não é algo que cerebralmente está sendo falado, está sendo criado. É algo que está tomando a vida do cristão, algo espiritual, de fato, uma vida do cristão, e ele começa a falar em outras línguas. Mas o importante desse estudo é que não é detectado na parte cerebral, não é detectado do falante que ele está inventando qualquer idioma ou reproduzindo qualquer vocalização silábica que dê a ideia nem do seu próprio idioma. Ou seja, é algo sobrenatural que a ciência não consegue entender. Essa é a primeira imagem, quando ele estava orando, falando em inglês,
E essa é a segunda imagem, quando ele está orando em línguas. A imagem do pastor Stoltzfus mostra que o lobo frontal, a parte responsável pela linguagem, estava ativa quando ele orou em inglês, mas quase todo o tempo estava quieta quando ele orou em línguas. Quando você está envolvido nessa prática invariável espiritual, como é para eles, o lobo frontal cessa a sua atividade. Mas eu acho que é muito consistente com o tipo de experiência que eles têm, porque eles dizem que eles não estão no controle, que é a voz de Deus, que é o Espírito de Deus falando através deles. O Dr. Newberg disse que os resultados foram mais impressionantes quando não havia a equipe toda na sala e quando não falavam em línguas apenas quando solicitados, como foi Jerry Stoltzfus. E sobre o estudo, eu já sabia por dentro que isso ia provar que é uma parte do nosso cérebro sobre a qual não temos controle. E que, quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, estamos fora do controle. Em estudos anteriores, o Dr. Newberg verificou o que acontecia no cérebro de monges budistas meditando e de franciscanos orando. Foi notadamente diferente do que acontece com aqueles que falam em outras línguas. É um contraste muito grande se comparado ao que acontece, por exemplo, com os monges ou com freiras franciscanas, porque eles ficam intensamente focados. E nesses indivíduos, a atividade do lobo frontal aumenta muito. E no último estudo, no estudo agora da neurologia, o Dr. Newberg mostra que existe um fator intrigante, um fator incomum naquele que fala em línguas, o qual não está, de nenhuma forma, criando uma livre vocalização, não está nem falando uma vocalização espontânea na sua própria língua. Bem, aqui termina o nosso vídeo. Que Deus te abençoe. Um abraço ao pastor Tiago, em quem eu tenho a minha admiração, e a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Checkmate.